Bom dia, caríssimos alunos. Iremos agora iniciar a nossa segunda aula. O fim desse período da antiguidade surge no Ocidente o período medieval. Esse período medieval, ele é marcado pelo estágio metafísico finalístico, ou seja, e também pelo estágio metafísico filosófico, né? Duas possibilidades no período medieval. A metafísica finalística, cuja o pressuposto é a religião, e a metafísica filosófica, cujo pressuposto é a razão, né? Então, nesse caso, na Idade Média, quem ocupava um lugar central determinante era a metafísica finalística, ou seja, que tinha como base a religião. Tudo na Idade Média se explicava pela religião. E quando havia um conflito, por exemplo, entre religião e filosofia, na Idade Média a última palavra era dada pela religião e não pela filosofia. Mas a filosofia influenciou muito o pensamento medieval, mas com um detalhe, em harmonia com a religião, né? A Idade Média, ela pode ser dividida em três momentos, que é a Baixa Idade Média, que é do surgimento até a sua configuração. Nós temos a Média Idade Média, que vai marcar aí o apogeu desse modelo civilizatório, que é a Idade Média, e a Alta Idade Média, que é o último período que é marcado pelo declínio, pela transformação dessa sociedade, né? O marco inicial da Idade Média, como eu já falei, é a queda do Império Romano do Ocidente em 1476 depois de Cristo. O marco final é a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, a queda de Constantinopla em 1453 depois de Cristo, ou podemos também tomar como referência a descoberta da América. Observe que o marco final da Idade Média é, ao mesmo tempo, o marco inicial do período moderno, né? E agora vamos observar algumas características da Idade Média. Na Idade Média, quem estava no centro de tudo? Quem ocupava um lugar central? Deus. E qual era o que explicava a sociedade, suas relações? Tudo era explicado por meio da metafísica teleológica, ou seja, por meio da religião, né? Bom, como era o modo de produção na Idade Média? Era um modo de produção servil, por meio do trabalho do servo da gleba. Ele não era um escravo, mas ocupava uma condição análoga à de escravo, porque ele estava preso à terra que pertencia a um senhor. Então ele vivia numa condição muito próxima da escravidão, mas não era escravo. Não poderíamos dizer que ele fosse escravo, mas estava numa condição análoga à de escravo, mas não era escravo. Bom, nesse momento aí, vocês podem até corrigir, que eu estou vendo um erro agora aqui, no item 4.43, predomínio do poder temporal, né? Então, o seguinte, se na Idade Média havia, digamos assim, o poder temporal era submisso ao poder divino, aqui na modernidade, aliás, nós estamos na Idade Média ainda, perdão, aqui está errado, eu troquei, esse item 4.43, não há um predomínio do poder temporal. Vocês podem corrigir aí, por favor. Basta colocar, não há o predomínio do poder temporal. Isso no item 4.43. Não há o predomínio do poder temporal. O poder temporal está, digamos, sob o crivo da religião, sob o crivo do poder divino, né? O poder que vem de Deus. No item 4.4, nós temos o quê? Que o homem está sujeito a Deus. A salvação do homem é após a morte. E o homem está voltado para Deus e submisso a Deus, né?
Isso é a mentalidade da Idade Média e toda a sociedade se organizava levando em conta essas características, né? Deus no centro, modo de produção servil, não há o predomínio do poder temporal e o homem está sujeito a Deus, né? O homem depende de Deus para tudo. Bom, então, a Idade Média, ela vai ser encerrada aí com esse marco final, que é a queda do Império Romano do Oriente de Constantinopla ou a descoberta da América, e vai surgir uma nova mentalidade, uma nova sociedade, e essa sociedade ela foi construída a partir de algumas revoluções. Quais foram essas revoluções que mudaram, que transformaram o mundo medieval e fizeram acontecer um novo mundo que ficou conhecido como modernidade? Bom, nós temos aí uma importante revolução, né? Essa revolução ocorreu, eu chamei aqui de revolução teológica ou religiosa, ocorreu a partir do cisma de Martinho Lutero em 1520. Martinho Lutero, o que ele fez? Martinho Lutero, o primeiro gesto dele, ao romper com a Igreja Católica, foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Isso mostra o quê? Que agora cada indivíduo pode ter acesso direto, sem intermediários, ao texto sagrado. Isso nós chamamos uma marca da modernidade, que é a expansão, ou seja, o conhecimento que antes estava restrito a poucos, agora é expandido para o maior número. Bom, outra revolução importante que deu as bases da modernidade foi a Revolução Científica, que tem como, digamos assim, ponto alto Galileu Galilei, que foi responsável pelo método científico. Temos também o Renascimento e o Iluminismo. O Renascimento seria a tomada dos valores pagãos da cultura da Grécia e de Roma. Temos também o Iluminismo, né, que significa luzes, que vai colocar a era passada, o momento passado, como trevas e a perspectiva do futuro como luz. Então seria o quê? O iluminismo seria, digamos assim, a louvação da razão como sendo a fonte de libertação do homem de todos os medos e todas as necessidades, e seria a libertação do homem de tudo que o mantinha cativo. É o iluminismo, a filosofia iluminista. Então, a sociedade, as respostas que hoje a sociologia dá para a compreensão da sociedade, ainda nesse primeiro momento, é dada pelo pensamento filosófico, né? Temos, por final, a Revolução Tecnológica, que ela está dividida aí em 3 momentos, que é a primeira Revolução Industrial, que ocorre no período de 1780 a 1830, que vai fazer o quê? A transformação do modo de produção, né? Antes a produção era artesanal, agora ela vai ser industrializada. E ao segundo momento da Revolução Industrial ocorre em 1870, que é o aprimoramento da técnica de produção. E um terceiro momento da Revolução Industrial, que começa a automação, digamos assim, em 1970, tem um marco aí nesse momento, que é a chegada do homem, aliás, em 69, né, a chegada do homem à Lua, né? Então nós estamos entrando numa nova era. Bom, esse período moderno tem como marco inicial que eu falei, né? Esse período, entre parênteses aí, o período moderno é o estágio positivo da razão científica. O marco inicial, a queda do Império Romano do Oriente em 1453, ou descoberta da América. Marco final, temos a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki em 45 e a chegada do homem à Lua em 69, né? A partir desse momento, nós entramos numa nova era, que para muitos pensadores chama-se pós-modernidade. E quais são as principais características da modernidade? Primeiro, Deus não está mais no centro. Quem está no centro da modernidade agora é a razão. E que razão? A razão filosófica? Não, a razão científica. Bom, outra característica da modernidade é o antropocentrismo, a secularização e a expansão. O que seria o antropocentrismo? O homem ocupando o lugar de Deus, o homem no centro. A secularização seria a cultura independente da religião, uma cultura pagã, uma cultura laica. E a expansão seria
que os conhecimentos agora se expandem, não ficam restritos a um local. Então, tudo se expande na modernidade. Os conhecimentos, o comércio, as fronteiras. Com a modernidade descobriu-se a América, a África, a Oceania, enfim, tudo se expande, as fronteiras, a política se expande, ela não fica restrita, ela vai para todos os cantos do mundo, a economia, o comércio, tudo se expande com a modernidade, que é exatamente o contrário da Idade Média, em que a economia não se expandia, ela era fechada, localizada. E hoje nós estamos vivendo o auge da expansão com o mundo globalizado pela tecnologia. Então, na modernidade, o modo de produção é fabril, com o trabalhador livre, que vende a sua força de trabalho, há uma divisão do trabalho e agora nós estamos vivendo na era da automação do trabalho. Né? Na modernidade, ao contrário da Idade Média, há um predomínio do poder temporal marcado pela razão política autônoma, independentemente, a razão política autônoma no sentido de ser independente tanto da religião quanto da ética. Né? Nessa modernidade, nós temos o quê? A ideia de sujeição da natureza ao homem, ou seja, o homem como o dominador da natureza. E isso agora está sendo questionado, né? Se realmente nós temos condição ou não de dominar a natureza. As respostas estão vindo aí com a mudança climática, com a poluição da camada de ozônio, enfim. Será que nós dominamos a natureza? Essa é uma pergunta que fica no ar. Hoje os filósofos são pessimistas com relação ao futuro, ao contrário dos iluministas, que viam o futuro como sendo uma era melhor que o passado. Hoje os filósofos, os pensadores, os sociólogos olham para o futuro e veem o futuro como uma época complicada para o ser humano, em que haverá escassez de tudo, de água, mudanças climáticas, o mundo vai ficar bem diferente, bem difícil para o homem, em razão dele achar que pela técnica domina a natureza. Muito obrigado.